E hoje a gente deu um pulinho rapidinho aqui no consultório do Dr. Ferradeira, mas não para falar de medicina, mas para falar de história. E vem coisa boa por aí, né? Sim, nós estamos fundando o Instituto Histórico Geográfico de Teresópolis, que é uma ideia minha desde 1991. Em 1991, eu presidi a comissão do centenário da cidade. E já nessa época eu pensava em fundar o Instituto Histórico Geográfico de Teresópolis. E qual a função do Instituto Geográfico? Bom, o Instituto Histórico Geográfico do Brasil foi fundado por Dom Pedro II e teve a função principal de pesquisar a história do Brasil. Por exemplo, uma das atividades do IHGB foi descobrir onde estavam os ossos do esqueleto do Pedro Álvares Cabral, porque havia dúvidas a respeito disso. A primeira expedição que o seu filho, Dom Pedro I, mandou a Portugal, onde está sepultado o Cabral, eles encontraram os ossos que não eram do Cabral, porque os ossos Cabral era um homem alto. Então, o tamanho dos ossos que foram encontrados do fêmur, da tíbia, do perônio, não era compatível com a altura do Cabral. Quando eles começaram a cavar a sepultura, eles encontraram ossos do Cabral abaixo daqueles que tinham sido encontrados. Então o IHGB, que foi fundado por Dom Pedro II, sempre pesquisou muito a história do Brasil e ainda pesquisa. E o IHGT, que é o de Teresópolis, está seguindo o mesmo moldes do IHGB, que eu frequentei e cheguei a fazer até algumas palestras no IHGB. Eu tive presente, por exemplo, numa solenidade muito importante a respeito do aniversário de nascimento do segundo presidente da República, Floriano Peixoto, Marechal de Ferro, que era chamado, porque eu era muito amigo do seu bisneto, que faz parte até do IHGT hoje, que é o Pedro Paulo Pamplona Vieira Peixoto. E eu fui lá participando de uma cerimônia muito prestigiada até pela alta cúpula das Forças Armadas, em comemoração ao aniversário do nascimento do Marechal, cultuado pelo IHGB. Muito legal. E isso, trazendo agora esse sistema, né, esse Instituto para Teresópolis, criando-se aqui, qual o ganho que Teresópolis vai ter nesse sentido histórico? Né? Bom, primeiro a pesquisa de fatos de Teresópolis. Há fatos incorretos que até mesmo quando eu fiz o seminário em 1991, com a participação de 52 historiadores na Câmara Municipal, nós corrigimos muitos fatos. Por exemplo, eu poderia te mostrar um documento que prova definitivamente que o primeiro prefeito de Teresópolis foi o Benjamin do Monte, que era um engenheiro do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, e não o Teixeirinha, que era o dono do Hotel Várzea. Isso eu provei porque eu encontrei esse documento em São João Marcos. São João Marcos era uma cidade muito próspera do Império, que era a cidade que a maior parte da cidade era do comendador Breves, um dos maiores escravocratas brasileiros. Para você ter uma ideia, ele tinha mais de 10 mil escravos, mais de 10 mil negreiros, e era um homem muito rico. E São João Marcos era uma cidade que ele fez com mármore de Carrara. Havia um teatro em São João Marcos que era o mesmo tipo de teatro que tinha lá em Manaus, feito pelo pessoal da borracha, pelo pessoal que exportava borracha. O piso próximo ao teatro era feito de borracha para não fibrar e não alterar o que era representado no teatro. Ele trazia artistas europeus, cantores, atrizes europeias para se apresentar nesse teatro São João Marcos. São João Marcos era belíssima. Infelizmente, na época do governo Getúlio Vargas, do primeiro governo Getúlio Vargas, a Light conseguiu, com Getúlio, a desapropriação de São João Marcos. E São João Marcos foi desapropriado para elevar a cota 46, que é uma cota que você tinha que ter 46 metros da adutora do Ribeirão das Lajes para eletrificar o Rio de Janeiro. Então hoje, quando eu visitei São João Marcos, ela estava submersa, mas você via a Ponte Bela, você via ainda obras de mármore em Carrara no fundo daquele quantidade imensa de água. Então esse documento que prova quem foi o primeiro prefeito de Teresópolis, eu encontrei em São João Marcos. Aí já estava em Rio Claro, que era a cidade que foi incorporada em São João Marcos. Esse documento é uma carta, um ofício
do Benjamin do Monte, comunicando ao vereador de São João Marcos que em 1913 estava tomando posse como o primeiro prefeito de Teresópolis. Então eu provei definitivamente esse fato. E isso muda, né, toda a concepção histórica que a Teresópolis Lógico, tem, né? toda a concepção. E o Instituto é para isso. Um outro fato que é muito discutido, e também eu já provei isso definitivamente, provei num seminário organizado pelo Padre Nivaldo, na Igreja do Alto, em 2005, nos 150 anos da Igreja de Santo Antônio de Paqueté, é que a Imperatriz Teresa Cristina, que dá o nome à nossa cidade, ela nunca esteve em Teresópolis, que quando o seu marido, Dom Pedro II, visitou a cidade, ela ficou em Friburgo, porque ela sofria de cólicas menstruais e ficou lá fazendo uma estação de água mineral. Quem teve em Teresópolis foi sua filha, a princesa Isabel, e o seu genro, o Conde D. Também teve em Teresópolis a amante do Dom Pedro II, a baronesa de Barral. Então isso é um outro fato. Então essas pesquisas, e outro fato que hoje eu estou muito comprometido com esse fato, que ninguém estudou ainda, e que eu estou estudando, e pesquisando, publicando, e que eu quero colocar o IHGP nessa pesquisa, é a pré-história de Teresópolis. Para você ter uma ideia, a Serra do Mar, a Serra dos Orcos, pertence à Serra do Mar. Então esse maciço rochoso, ele tem 500 milhões de anos. Ele tem a mesma idade do primeiro protozoário que apareceu no planeta Terra, que era o primeiro animal, o protozoário, que era na era Cambriana, período proterozoico. Então essa serra tem 500 milhões de anos. E um fato bastante importante é que essa serra documenta dois fatos importantes dessa região da Serra dos Orcos. Primeiro, um encontro no Machado de Pedra pelo Dr. Maci, que era um cirurgião maxilofacial, na década de 40. Esse Machado de Pedra foi datado pela arqueóloga Maria Beltrão, que é considerada uma das 5 maiores arqueólogas do mundo, e ele tem uma data anterior a Cabral, a presença de Cabral, do descobrimento, era dos índios coroados. Provavelmente um desses índios veio para Teresópolis, esses índios usavam isso aqui como um piabiru, caminho entre aldeias. Eles não moravam aqui, eles passavam dias aqui coletando raízes, colhendo frutas, pescando, caçando, mas usavam isso aqui de passagem. Provavelmente um índio desse, numa passagem, perdeu esse machado de pedra. Esse machado de pedra foi datado pela doutora Maria Beltrão e seria muito anterior a Cabral. Um outro fato é que em 1983, um trabalhador da prefeitura, pesquisando aquela região do Alto ali, onde inicia o bairro Arara, pesquisando não, fazendo uma obra ali, cavando para colocar manilha, encontrou o esqueleto. Nossa. Eu mandei esse esqueleto para o Museu de História Natural. Esse esqueleto era do homem primitivo, ou seja, provavelmente esse homem primitivo teve nessa Serra dos Orcos e ali morreu. Agora, não há documentação sobre aglomeração humana nessa região. Só há esse período dos índios coroados, anteriores a Cabral, e depois a Sege Maria, que foi dado. Um fato curioso, que muita gente desconhece o fato, é que em 1565, com a invasão do Rio de Janeiro pelos franceses, o Araribóia, que era um índio, ele ajudou os portugueses a expulsar o Villegagnon, que era o francês que comandava a França Antártica. Então, em pagamento por sua ajuda, a coroa portuguesa deu a ele uma Sege Maria. Essa Sege Maria ficava aqui, na Serra dos Orcos, onde é Teresópolis. Então a gente pode dizer que o Araribóia, o índio Araribóia, foi um dos proprietários de Teresópolis. Ele nunca esteve aqui, nem nunca esteve aqui. Então Teresópolis é muito rica em história. Então o Instituto Histórico Geográfico de Teresópolis terá um grande trabalho, porque existe uma documentação fantástica. Muita coisa para resgatar. Muita coisa. Em 1897, o Prudente de Moraes adoeceu no pulmão. E ele era o terceiro presidente da República. O primeiro foi Deodoro da Fonseca, o segundo foi Floriano. Como o Floriano deu um golpe no Deodoro, e o Prudente de Moraes estava no exercício da presidência da República, ele não quis passar o governo do Manuel Vitorino, que era o seu vice. E veio tratar da sua tuberculose no sítio do José Vieira, que era o proprietário da Estrada de Ferro. E aqui ele ficou 6 meses tratando de tuberculose e governando o Brasil de Teresópolis. Teresópolis, em 1897, foi governado aqui do Quebra-Frasco. Foi feita uma linha telefônica que ligava Teresópolis, foi a primeira linha telefônica interestadual no Brasil, ligava Teresópolis ao Palácio do Governo, que era onde é o Itamaraty hoje, perto da Estrada de Ferro Central do Brasil.
e dali o presidente Moraes governou Teresópolis. Aqui nós tivemos a visita dos reis da Bélgica. Há uma confusão muito grande no Brasil sobre a Rainha Elizabeth e o rei Alberto. Eles são belgas. A Avenida Rainha Elizabeth, no Rio de Janeiro, não é homenagem à rainha inglesa, é homenagem à rainha belga. E um detalhe curioso é que quando o governo brasileiro quis oferecer o título de doutor honoris causa aos reis da Bélgica, ele descobriu que o Brasil não tinha universidade. Aí foi criada a Universidade do Brasil. A Universidade do Brasil foi criada em 1920 para dar o título de doutor honoris causa aos reis belgas. É um outro fato que quase ninguém conhece. Quase ninguém conhece. E você vê a ferrovia, quer dizer, a história da ferrovia, o rei Alberto e a rainha Elizabeth subiram a serra de trem, num vagão especial, do José Augusto Vieira. Vieram nesse trem até Teresópolis, e aqui ficaram alguns dias em Teresópolis. Aqui, e há fotografias dele, por exemplo, colhendo flores ali na região do Soberbo. Essa região do Soberbo, que tem esse nome, porque o Spitz deu esse nome, um naturalista europeu, porque ele chegou ali e falou, isso é soberbo. E o primeiro nome dela foi Boa Vista, porque era um negócio maravilhoso. Quer dizer,